Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, que Deus abençoe grandemente a sua vida no dia de hoje. E eu começo o vídeo dizendo que quando você olha, por exemplo, ao redor, você não enxerga simplesmente as coisas belas da vida. Não, você também vê situações complicadas que produzem dor e sofrimento. E talvez as pessoas perguntem por que estas coisas existem. Por causa do pecado presente no mundo. Jesus afirmou que neste mundo teríamos aflições, e quem ainda não experimentou tais aflições? Quem ainda não experimentou a dor e o pranto nesta vida? Falar de aflição ou sofrimento, ninguém gosta. Aliás, a pessoa não quer nem ouvir falar dessas coisas, né? No entanto, nós precisamos entender que também tem promessas na palavra de Deus, e essas promessas são para todos aqueles que se renderam a Cristo, dizendo que Ele é seu Salvador e Senhor da sua vida. Estas promessas são promessas de consolo. Veja, a Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Continuamos, irmãos, no mesmo tema, e o vídeo de hoje nos mostra algo que pode passar despercebido a muitos. Quer saber? Fique comigo até o final e seja abençoado. Vamos lá? Vamos juntos? Bem, eu começo com 1 Pedro 2,21, o mesmo versículo que citei no final do vídeo anterior. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Veja, o que Pedro escreveu ao longo de sua epístola está em desacordo com uma boa parte da teologia moderna. O versículo que vimos começa informando aos leitores de Pedro que Deus não só está plenamente consciente de seu sofrimento, como também indica que eles foram chamados para este propósito, e ainda acrescenta algo importante. Este é um aspecto da caminhada cristã. Literalmente a frase diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isto refere-se à perseverante resistência que se faz necessário quando o cristão sofre injustamente. Como sempre, Pedro reforçou o que escrevia usando Jesus como exemplo e como base de motivação. Jesus sofreu por vocês, ele dizia. Ele não somente sofreu por vocês, ele sofreu em lugar de vocês. Uma coisa é sofrer para que alguém receba o benefício, como, por exemplo, trabalhar a exaustão pelo bem da família. Outra coisa, porém, é intervir e receber o castigo mortal em lugar de outra pessoa para que esta não seja punida. Sim, foi exatamente isto que Cristo fez por nós. Tomou o nosso lugar e levou sobre si mesmo o castigo e a dor que eram destinados a todos nós como consequência dos nossos pecados. A outra frase do texto, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, também possui uma grande importância para a compreensão da dor. Por exemplo, deixando-vos exemplo corresponde a deixar atrás o que conecta diretamente com o que Cristo sofreu. Isto indica que o que foi deixado atrás possui consequências para os cristãos na atualidade. Nada mudou. Então, o que Jesus deixa atrás? Deixa um exemplo a seguir. A palavra que Pedro usou para exemplo no grego é muito significativa. A palavra usada fazia alusão à letra que um estudante aprendendo a escrever seguia como modelo para copiar. O aprendiz colocava a pena cuidadosamente em cima das letras, tratando de aproximar o melhor possível do exemplo que seguia. Alguns afirmam que com o passar dos anos, a palavra também passou a expressar de forma figurada a um modelo de conduta que alguém devia imitar. Desta forma, entendemos que Jesus
nos deixa um primeiro esboço que devemos completar. A seguir, o Salvador pinta os detalhes de nossa vida individual com as cores e tons que ele deseja, sabendo que todos são tratados com precisão e cuidado que somente ele pode ter. Paulo apresentou o mesmo conceito em Efésios 2:10, onde escreveu que os crentes em Cristo, como feitura sua, correspondendo no grego como uma obra de arte. Isto pode dar-nos uma ideia do porquê do sofrimento variar tanto entre aqueles a quem Deus comprou por meio do sacrifício de Jesus. É bom recordar, todavia, que as cores que o Senhor usa em cada pessoa nunca serão iguais. Afinal, só para completar o entendimento, Deus nunca produz em massa suas obras-primas. Bem, irmãos, vou partindo para uma conclusão. Ponha tudo o que você ouviu até aqui em seu coração e eu vou terminando com um pequeno resumo. Um resumo do vídeo de hoje. Nós vemos Jesus sofrendo em nosso lugar e deixando um exemplo, isto é, um esboço específico como aquele dos alunos, para que sigamos como modelo. Logo, avançando, o que Pedro escreve é crucial. Temos que seguir os seus passos, ou seja, suas pegadas, o exemplo que Jesus deixou. O que Pedro aponta não significa seguir ao lado de Jesus. Tampouco fala do Senhor caminhando conosco e levando a cada um de nós em seus braços nos momentos mais difíceis da vida. Observe, no entanto, que o Espírito Santo, por meio do apóstolo, nos chama para andar sobre o exemplo que Jesus deixou, especificamente para cada um de nós. Volto a repetir que o sofrer aqui é o sofrer por Cristo ou por causa do Evangelho. Faço uma pergunta novamente. Quem está disposto? Você que é um cristão, está disposto a sofrer por Cristo? Responda diante de um espelho. Que Deus abençoe o seu coração e até o próximo Simplificando, se Ele assim o permitir. Até lá!